Olá! O Viver Plenamente de agosto inicia com o mês dos pais. Neste ano, o Dia dos Pais será comemorado no dia 14 de agosto. E eu tenho comigo um pai que vem falar sobre a sua trajetória e como é ser pai nos dias atuais. Então, nesta data de Dia dos Pais, os filhos normalmente homenageiam e agradecem aos pais, né, toda a companhia, dá todo o suporte, todo o carinho recebido ao longo das suas vidas. E normalmente neste dia, né, por se tratar de uma data comercial, a gente também tem, né, as crianças, enfim, a mídia, o pessoal, né, explorando a data como uma data mais comercial. Mas hoje a gente quer falar também sobre a questão de afetividade e da responsabilidade de ser pai. E o meu convidado de hoje é o Leonardo Lessa, artista e comerciante no ramo moveleiro com a Office Shop há mais de 22 anos, pai de duas meninas lindas, a Melissa e a Júlia, é um grande artista plástico aqui da nossa região, do Vale dos Sinos, e participa ativamente da CDL e de outras exposições e movimentos culturais e muitas vezes até beneficente. Ele é pós-graduado especializado em poéticas visuais, pintura, desenho e instalação, processos híbridos, pelo Centro Universitário Fevale, graduado e bacharel em comunicação social, publicidade e propaganda pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos em 2004 e fez já o seu ensino médio na área técnica de desenho de calçados e acessórios pela Fevale em 97. Lessa, se eu tivesse toda essa formação em desenho, não sei se eu ia conseguir desenhar um ovo frito de cima. Né? A pessoa tem que nascer com o dom. Seja bem-vindo, Leonardo Lessa, ao Viver Plenamente de hoje. Né? Eu sei que tu faz um trabalho brilhante aí na tua área, né? E é um artista nato, já nasceu com o dom. E eu quero conversar contigo um pouquinho também sobre como é ser pai de duas lindas meninas, que é a Júlia e a Melissa. Então, ser pai da Júlia e da Melissa é uma satisfação, em primeiro momento, assim. Às vezes ainda custa entender o que é ser pai, né? E é o meu desafio diariamente ter o ofício de pai e ser o ofício de ser carinhoso e ser o limitante ao mesmo tempo, né? Então, dentro dessa questão de disciplina, a gente se pega e se cobra bastante, né, se está fazendo corretamente, mas o resultado é satisfatório, com certeza. O que é ser pai nos dias de hoje para ti, Leonardo? O que representa essa palavra? Bom, ser pai para mim nos dias de hoje é ser o tutor, né? Ser uma espécie de professor, uma espécie de companheiro delas, né? E lembro que quando eu tive a notícia da vinda da Júlia, a preocupação que me tomou conta e que eu fui buscar com a minha amiga terapeuta Bernadette Conte, minha colega do pós-terapeuta. Berna, vou ser pai, o que eu preciso fazer? Preciso me especializar urgentemente. E sabia que ia vir, sabia que um dia ia chegar, sabia que eu queria, mas não sabia o que fazer. Então, o que se começou a entender nesse processo? Que o amor e o limite. Então, não sei se só nos dias de hoje, né, mas mudou com certeza nesses últimos anos, nesse século em si, muitas coisas em meio à convivência, vivências, estímulos que eles têm. Então, impor o limite a isso, o amor, acredito que continue o mesmo. Acho que está mais fácil de dizer eu te amo para uma filha
do que o meu avô dizia para o meu pai e que meu pai dizia para mim. Acho que hoje está muito mais fácil isso. Acho que a gente já conseguiu subir esses degraizinhos assim, né? Largar um pouquinho da formalidade e se E tornar isso, mais humano, mais afetivo. eu enxergo que a relação, não sei se é por ser pai de meninas, né? Mas essa relação é muito tranquila e muito fácil, assim. Claro que agora uma pré-adolescente já começa a engessar um pouco novamente, mas até então não tive essa situação com elas, né? E falando na questão de amor. Agora, na questão de limite, O que é mais desafiador na questão de limite? é que como tu tem a proximidade e eles sabem que tu tem um gosto, gosta muito deles, né? Então eles se aproveitam desde... Eu costumo dizer que um dos primeiros trabalhos que eu fiz de arte, eu coloquei uma foto da Júlia com alguns dias dela, ela tinha alguns dias, assim. E a legenda era santidade, né? Então eu acredito que uma criança é santa só até o primeiro mês. Porque santidade é quem tem um nível de pureza total, no meu entendimento. E depois dali, eles te manipulam. Depois dali, eles conseguem o que quiser de ti. Então, acho que é tu conseguir manter a rigidez, conseguir manter o teu próprio pensamento e não ceder. Para mim, esse é o mais desafiante. Assim. E deixar eles cientes de que é pro bem deles, não? Porque não consegue. Então, muitas vezes eu compro brigas, eu sou um inimigo número um, né? Mas pelo bem lá na frente. Aí acaba tendo que trabalhar esse lado também. E eu gostaria de trazer também à luz algumas questões relacionadas ao papel de pai, né? Sim. E qual a importância do papel de um pai na construção da identidade, principalmente das tuas filhas, Leonardo. Então. A gente sabe que tu desenhou, né, desenhou e desempenhou muitas vezes o papel de mãe e pai com as duas, né? Como é que foi para ti desenvolver esse papel de identidade delas, de deixar elas buscarem as opções delas e trabalhar muito bem essa questão de regras, limites e afeto e amor? Ainda tem sido constante, né, esse processo de construção da identidade delas, né? E não é como a gente imagina que ser, não é como eu quero. Esse é o problema. Tu tem uma ideia do correto, tem uma ideia do que tu deseja, tu tem uma ideia, queria que minha filha fosse assim, fosse assado, e não é bem assim. Então, a aceitação disso, por mais que ela é tua filha, ela não é extensão do teu corpo, ela é um ser. E a partir de exemplos, a partir de interação com quem a auxilia, a partir de conversas com os professores ou com a cuidadora, ou a partir do apoio, né, das pessoas que ajudam, né, na volta, a mãe, vó, Dinda, tia, enfim. Toda essa influência ajuda e atrapalha também, porque tu tem um posicionamento e às vezes as outras pessoas têm outro posicionamento, e quando tu vê, minha filha não comeu o primeiro bombom comigo, não comeu o primeiro chiclete comigo. Então, não que isso seja um valor, isso é um exemplo mínimo, né? Sim. Mas talvez ela também não falou o primeiro palavrão comigo, talvez ela não cometeu a primeira, sei lá, um ato falho, enfim, qualquer outra coisa comigo. E eu acho que elas são criadas à nossa semelhança. Né? Então, o exemplo que ela vai vendo, tudo que tu vai corrigindo naquele momento, tudo que tu vai... Eu sempre procurei deixar, pelo menos para a Júlia, que é a maior ainda, sempre refletindo o que é o certo e o que é o errado. Ah, tu não está querendo fazer isso, não tá querendo... mas o que é o certo fazer? Tu pode não fazer, mas o que é o certo e o que é errado. E ela refletir entre o que é o certo e o que é o errado. Até, surpreendentemente, vindo da escola ou com convívio social, elas vêm com posicionamentos, não digo político, mas posicionamentos sobre feminismo, sobre outros assuntos mais polêmicos, assim. Isso é discutido em escola e isso vem. E ver aquela pessoinha tendo posicionamento é muito bom. Pensando por si. Né? Nossa, é demais, é demais. E não vou dizer que um dia eu não vou entrar em atrito, porque talvez nossos posicionamentos sejam diferentes. E fatalmente em alguma coisa vai ser. Mas é muito bom. É muito legal
tu estar numa fila de um supermercado, alguém furar a fila e ela, olha lá, ele tá fazendo errado. Deixa ele fazer. Eu deixo fazer. Pelo ímpeto da Júlia, hoje ela já vai lá e chama a atenção da pessoa. Então, para ver como que já forma uma pessoa diferente. Né? E a gente está falando da construção de caráter, de valores, de todo o resto, né? Essa é a questão. E algumas coisas a gente peca. Algumas coisas da minha construção que eu tive pelos meus pais, talvez eles foram melhores do que eu fui com as minhas filhas. Né? Construção de caráter religioso e tal. Enfim, eles têm uma construção mais assídua e tal. Enfim, então a gente fica com essas pulgas também atrás da orelha. Será que eu estou fazendo o meu trabalho correto? A minha busca, minha preocupação sempre é essa, se eu estou fazendo o correto ou não. Mas tem horas que, pô, estou fazendo o que eu posso. E está criando, encaminhando elas para o mundo, né, Leonardo? Esse é o outro medinho que dá, né? Então tu sabe que daqui a um tempo elas não vão estar contigo. Então até quando tu vai poder estar dando acompanhamento, vai poder estar dando a retaguarda, vai poder estar ali dizendo não faz isso ou não faz aquilo, ou não te preocupa com isso, não chora por isso, não chora por aquilo. A gente não quer que elas sofram. E elas vão dali para a vida e sabe-se lá com que situações vão se encontrar num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, num ambiente domiciliar. E aí a gente cria para o mundo. Elas já te colocaram em alguma saia justa, alguma situação difícil como pai? Ou alguma pergunta difícil, ou alguma coisa que tu teve dificuldade? Tem alguma situação que tu gostaria de contar para nós, assim, de alguma situação que tu pode desde recentemente, assim, a não querer me falar e precisar falar que da mais velha, né, que estava chegando no período de menstruação e tal, enfim, não queria falar, mas tinha que falar, coitadinha. Então ela marcou a pediatra, ela mesma marcou, e eu fui levar ela. E ela pediu para marcar a médica? Ela marcou. Marcou. Ela marcou? Marcou. Eu fui junto na pediatra e lá era para falar nisso, que ela estava sentindo umas dores e tal. Aí foi de cortar o coração, não foi nem de saia justa, sabe? Foi de... E na pediatra é uma coleção de saias justas, assim. Cada consulta que tinha, ela me colocava como eu não fazendo isso, ou eu não fazendo aquilo, ou eu não fazendo aquele outro, porque ela tem um posicionamento, tipo, a gente cobra uma coisa, ela acha que a gente é malvado com ela, então ela sempre colocando, mas o pediatra tem entendimento disso. A mais clássica é banheiro, né? Não tem banheiro para um pai ir com uma criança. Tem poucos lugares que tem o banheiro familiar, né? A mais clássica é tu não ter, daí tu vai ter que entrar no feminino para ter o trocador, daí não dá, daí tu vai ter que entrar no masculino, então em cima de patente de vaso trocar a criança. Isso eu ia te perguntar, né? Eu acho que falta, nos desafios do mundo moderno, tem os pais que estão mais tempo também com filhos. E muitas vezes, né, tem trocador para as mães, tá? Por que esse papel é só feminino? Por que o pai não pode trocar uma fralda também? Né? Por que os banheiros masculinos também não têm um trocador? Que é uma coisa tão básica ali. E até para ter dois, né? Então tá ocupado mas bom, só por isso que eu digo, alguns passos a gente já subiu, né? Mas outros passos a gente... E a gente não tá falando daí só de pai solo, né, Leonardo Lessa? A gente tá falando tipo de pais que dividem as tarefas. Sim. Nem sempre a mãe vai poder dar uma volta no shopping, às vezes é o pai que vai pegar as crianças para dar uma volta no shopping enquanto a mãe tá trabalhando. E aí chega lá e se depara com um banheiro masculino que não tem trocador. E há casais de pais, né? Dois pais masculinos. Há casais homoafetivos que também adotam crianças que precisariam utilizar desse espaço e ainda não tem. E não tem. E eu me lembro, assim, talvez é coisa da minha cabeça, assim, mas me lembro de no início, quando eu estava só com as duas meninas sozinho, de chegar em restaurante, assim, e tal, e que eu mantive, assim, uma rotina que eu tinha igual, né, das férias e tal, enfim, na mesma forma, pelo menos logo no início. E os olhares eram de estranheza, assim, cadê a mãe, né, cadê eu, né? Por mais que não havia choro, não havia nada, assim, tal, mas era estranho, ficava notando que era estranho, então, questão de saia justa, acho que é mais ou menos isso, assim. Tu te sentia incomodado com esses olhares? Não. Não? Eu me sentia, na verdade,
conversando com a Simone, dizendo para ela que ela estava fazendo falta ali, sabe? Mas incomodado não. Não. Era uma... Desculpem, mas... Era uma saudade. Eu sei que é uma assim, situação sensível e um assunto delicado. não. É uma saudade. Uma saudade no sentido de ruptura, de não ter dado um adeus, enfim, né? De não ter tido um encerramento, mas não me senti incomodado. Não. Até porque podia acontecer em qualquer situação, mas talvez, por isso que eu digo, talvez era coisa da minha cabeça, assim, mas é que algumas pessoas eram locais habituais, né, que talvez queriam perguntar e não perguntavam. Mas a maior saia justa mesmo, a Melissa era muito bebê e eu dava mamão para ela. Então eu estava no hotel lá em Gramado e fui dar um mamãozinho batido ali para ela e voltou. Errei ali, caiu a colherada e tal, e caiu num edredom branco, assim, ficou aquela mancha mal. E eu disse, ai, agora sim. Só que eu esqueci de dizer para as camareiras que tinha caído uma mão ali. E daí eu saí e tal. Aí depois, quando eu voltei, tava aquilo trocado, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, que vergonha. Por que eles podem ter imaginado que ela tinha trocado a fralda ou alguma coisa ali? Aquela mancha marrom ali. Tentei me explicar depois lá, mas eu não sei nem quem foi que trocou, nem nada. Imagina a pessoa, eu só fico imaginando, meu Deus, imagina a pessoa trocando aquilo, né? Mas era mamão. Era mamão. Sabe? Mas é por aí. Ok. Leonardo, segura aí a tua história. Vamos falar Certo. mais um pouquinho da história de ser pai, né, nos dias atuais, logo depois do intervalinho. Não sai daí. A Contratos RH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na Rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30 66 41 40. Consultório Estético Doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo Bumbum Max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 51996713022, Avenida Pedro Adams Filho 5114, Sala 804. Instagram @jessica.knevitz. Na Denegre Psicologia você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em Libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, abrindo o mês de agosto e falando sobre o papel de pai nos dias de hoje. E o meu convidado é o Leonardo Lessa, que está aqui conosco para falar sobre o trabalho dele, sobre ser pai solo, sobre como é criar, né, e dar todos esses carinhos, né, de limite, de afetos e trabalhar isso no dia a dia de hoje. Leonardo, qual é que é o maior desafio em ser pai nos dias de hoje com tanta informação? Internet, essa facilidade que as crianças têm de se comunicar, redes sociais, parâmetros, né, de relacionamento com outros amigos, né, enfim, né, com todo esse contato, essa velocidade de informações que a gente tem nos dias de hoje. Como é que tu consegue controlar, como é que tu consegue alinhar com as tuas filhas hoje nessas questões? Eu acho que é um desafio tirar eles de dentro do quarto, tirar eles de dentro de casa,
Parece que supre a necessidade que a gente tinha de interatividade com os amigos. A pandemia piorou também, né? Um pouquinho. A pandemia acelerou, com certeza, incrementou, né? Trouxe cadeiras melhores para dentro de casa, computador melhor, jogos, enfim. Mas é o mesmo desafio que já tinha antes. E tem um lado bom também. Tem um lado bom da comunicação, tem um lado bom do acesso à informação. Eles têm mais acesso à informação do que a gente já teve a vida toda. Agora, o que eles vão fazer com essa informação ou não, a gente não tem que saber lidar com isso, né? Mas conteúdos, por exemplo, eu acho ridículos conteúdos que eu tinha acesso na minha infância em programação, em desenho, em grade de programação, ter que esperar por vir tal desenho e tal. Enfim, eles têm na hora que querem. São desenhos didáticos, são desenhos que ensinam, são desenhos com diferentes línguas, enfim. Então esse é o lado bom. Agora o lado complicado é a dependência disso. Eu tenho uma filha mais velha que o convívio social com as outras pessoas, por ela não tem. Ela fica só com o telefone. Então a gente tem que limitar o tempo de uso. Vai poder usar tantas horas por dia. Vai poder, não vai... Ou vai perder o uso por tantos dias porque não fez tal... Alguma tarefa. Esse é o complicado, mas no dia de hoje, eles têm a organização deles já ali, assim como nós. Então eles já têm grupo de WhatsApp, já conversam sobre provas, o professor já marca conteúdo, já marca prova, tarefa e tal, enfim. Eles já tem plataforma também da escola. Já estão inseridos digitalmente, então como é que tu vai tirar? Só que assim como nós somos mais rede social, né? Nós somos mais conversar. Eles têm outros conteúdos, jogos principalmente. A Júlia, no caso, edita muito vídeo e gosta de um... Eles chamam de edit, então eles pegam lá um artista, que eles são fãs assim, e ficam editando aberturas e efeitos, enfim, com aquele. E por isso ela passa horas, dias e dias. Por outro lado, o que isso me incomoda, dela passar tanto tempo com isso, ela faz amizade com outras pessoas, de outros estados, né, até de outros países, já acompanhei ali, só que a gente tem que estar acompanhando, porque daqui a pouco tem alguém infiltrado ali. Né? E mostra um gosto por comunicação, mostra um gosto por vídeo, mostra um gosto por querer fazer cinema futuramente. Então, dentro da minha limitação de conseguir enxergar o que ela tem de potencialidade, eu acho que é por ali que eu preciso incentivar. Então, para conseguir identificar esses pontos, eu acho que é por ali. Para esse tipo de situação, ela se vira. Para esse tipo de situação, ela procura o que é um cabo de HDMI, que é como é que uma TV conecta no computador, como é que né, enfim, como é que baixa do celular, como é que baixa arquivo, como é que baixa um software para editar vídeo. Se fosse para aula, ela não buscaria, não teria essa proatividade, essa busca. Então, acho que tem um lado positivo, sim. Mas, tem que estar presente, não adianta. Tem que estar junto. Está cada vez mais, né, veloz, e se a gente não estiver junto, às vezes as crianças também procuram. Tem que estar junto, porque eles não te falam tudo. Não te falam. Ela fica muito orgulhosa quando ela faz um edit e tal, que ela acha legal, vem mostrar. Ela está naquela fase de ter os ícones dos atores, assim, mas... Então, não conheço o nome dos atores e tal, enfim, mas ela tem os dela lá e parece que eu tenho que saber, Foi clube dela, já criou as preferências. E o papel da família com os filhos e a escola, né, acompanhamento com a escola e todo, né, esse contato, como é que ele se dá, Leonardo, dentro da tua realidade hoje? Então, primeiramente, num geral ou no meu caso? No geral, né? Pode dar a tua visão geral, e, enfim, daqui a pouco se tem alguma peculiaridade, daqui a pouco que se aplica ao teu caso. Acho que seria interessante também a gente trazer. Porque as escolas sempre têm as associações de pais e professores. Eu não consigo participar dentro da minha rotina diária e enfim, de outras coisas que eu me proponho a fazer, eu não consigo participar. Como às vezes a maioria dos pais, né? Como acredito que a maioria todo mundo tem trabalhado e muito, né, nesses últimos tempos. Só que eu acredito também que quem está lá também tem muita coisa. E ainda assim se doa um pouquinho mais, sabe?
Mas eu não quis comprar essa corrida, assim, tipo, essa aí eu tô fora. Mas eu sei que quem tá lá também tá se doando muito, assim. E na escola que a Júlia vai, é no Sinodal da Paz, principalmente quando entramos lá, um diferencial que eu via na escola é o número da participação de pais nas reuniões, enfim, no círculo de pais e mestres, tá muito, muito, muito forte. E tanto nas reuniões como nas atividades, nos eventos promocionais que a escola faz e tal. Então é uma escola que não é que valoriza, todas valorizam isso, né? Mas naquela especificamente, eu não vivi outras, era muito mais do que a que eu estudei. Então os eventos no ginásio, os eventos fora, os eventos para buscar fundo, todos eles eram com as famílias participando, e ainda assim são muito fortes. Mudou bastante também, a escola cresceu nesses anos para cá, mas continua com esse viés assim de trazer a família para dentro. Eu acho super importante, acho que o retorno que eles dão também muito importante, mas na pandemia eu senti o pênalti do conteúdo vir e de tu ter... Ali eu valorizei o professor em escala 10, assim, né? Porque eles não têm paciência para aprender, eles não querem aprender, aquele conteúdo é maçante, é repetitivo, Então, para ser professor tem que ser algo valorizado mesmo, assim, sabe? Porque não que nós nos tornamos professor na pandemia, mas a gente acompanhava o conteúdo, né? Havia aula com o professor, acompanhava o conteúdo, tinha que fazer, então tinha que forçar a fazer aquela coisa toda, e a relação ali ficou vamos dizer que complicada, assim, né? Por alguns momentos. Não sei se foi só comigo, eu acho que estava todo mundo tenso, né? Por vários motivos, assim. Mas isso na maior. Na menor, ela começou na aula em março e freou já em março o lockdown, daí teve que ficar em casa, então estava com 2 aninhos, os 2 aninhos que viriam, ela ficou dentro de casa. A socializar e a desenvolver essa questão, que é bem importante nessa fase, acabou ficando em lockdown. Acabou ficando em lockdown. E daí, felizmente, nesse período, aí a gente viveu, enfim, né, com volta, fecha de novo, abre, fecha de novo, fecha, abre de novo. E ela hoje tá enturmada, tem seus coleguinhas, tem seus amigos, tem seus... Não, ela tem mais assim, no condomínio ela tem mais convívio com os vizinhos ali do que com os próprios coleguinhas, mas, enfim, deve normalizar, assim, com o passar do tempo. E o conteúdo dela, a gente não teve que passar tanto, mas também, como tu vai fazer uma criança de 2 anos, depois 3 anos e tal, parar na frente do computador? A professora se esforçava, tinha atividade, não por 1 hora, era por 1 hora, assim, mas não fica 15 minutos. Ela virava as costas, Melissa, olha aqui, Melissa, não. Tinha que ter o papel da família o tempo todo, né? Voltando e colocando. Ela não ficava. Aí não tinha por que forçar também, enfim. Leonardo, tu tem obras também a respeito de valores de família, né? Como foi feito um trabalho social visando o benefício de entidades? Tu já tiveste também algumas obras beneficiando a PAI, Banco de Alimentos, entre outros. Como é que tu desenvolve esse teu trabalho da arte hoje? Então, a minha arte eu sempre procurei passar alguma mensagem por metáfora ou por discurso direto, enfim, uma interação com quem assiste, né? Não costumo fazer coisas abstratas, talvez chegue no momento de fazer, hoje não, mas as séries que eu mais desenvolvi e que eu mais pintei são séries com figuras simbólicas de mãos, né, de adultos e crianças, mas cada uma tem seu significado mais profundo, assim. A primeira série foi em 2016, enquanto há vida ainda há esperança, né? Então essa metáfora é uma mão de uma criança e uma mão de um adulto,
onde de primeiro impacto tu vai ver uma mão de uma criança, uma mão de um adulto, a que vai soltar primeiro, a que vai falecer primeiro, é um adulto, certo? E na verdade não é o meu caso, porque na verdade ela é uma homenagem a um bebê que teve 2 dias de vida. Então eu segurei a mãozinha dele e enquanto existia a vida, existia a esperança, mas não houve essa... Então se rompeu esse fio, né? E a partir dali eu fiquei... Foi a minha forma de fazer essa homenagem, foi a minha forma de luto, a partir dessa série. Essa série eu pinto até hoje. Essa série de mãos eu pinto até hoje. E desenvolvi outros. Com a PAI ali, teve a doação já de uma tela dessa série, teve também a doação de uma tela da série Novo Hamburgo Velho, que daí eu pintava fachadas de Hamburgo Velho, com crianças pintando essas fachadas, coloridas, enfim, porque eu tenho um gosto especial por Hamburgo Velho, meu ateliê era lá, e eu gostaria que tivéssemos todos esse cuidado lá por Hamburgo, né, de manter a cidade. Que é o nosso berço também de colonização daqui, Exatamente. Né? E então, quando eu posso, assim, eu fiz essa doação para ser sorteada essas telas lá pela PAI. No Banco de Alimentos, foi da última série que eu fiz do ano passado, que é a ressignificação. Essa série de ressignificação, eu utilizo mãos também, basicamente figurando corações. Então seguram corações ou fazem formatos de coração, porque era um novo momento de amor, um novo momento de fraternidade, um novo momento de aceitação, um novo momento de ressignificação de mãe, de acolhimento das meninas, de acolhimento meu da minha mãe comigo, 70 anos da minha mãezinha. A primeira tela, então, que é a que estampa a camiseta do Banco de Alimentos, foi de presente para minha mãe, no aniversário dela de 70 anos. E eu gostei tanto daquela tela que eu desenvolvi uma série a partir daquela ali. E as coisas vão se conectando. E vão fazendo. E hoje eu estou com uma série, né? Agora em agosto ainda, nós vamos ter uma exposição em Dois Irmãos, na antiga catedral lá, que é a matriz, né? E vai ser uma reedição dessa série. E para quem quiser, então, acompanhar o trabalho do Leonardo, é leonardolessa.com.br. Né? Dá para dar uma olhadinha lá na obra dele, inclusive pesquisar um pouquinho, então, sobre essas obras. Leonardo, que mensagem você quer deixar hoje para os pais, pelo Dia dos Pais, né? Pelo mês dos pais, já que nessa quinta-feira a gente está indo ao ar e já é semana que vem o Dia dos Pais. Eu acho que a mensagem vem de acordo com aquilo que a gente falou no início, né? Que tu me perguntou o que é ser pai, e para mim a mensagem então seria que aproveitem essa satisfação que é o intervalo de tempo que nos é destinado a cuidar dessas figurinhas aí tão queridas e tão desafiadoras ao mesmo tempo. Né? Tá deitado e vir receber um abraço de uma figurinha dessas não tem preço. Então tá, Viver Plenamente de hoje fica por aqui. Para o mês de agosto, a gente deseja a todos os papais que tenham um feliz Dia dos Pais. E esse programa vai ao ar. Depois eu quero as imagens de apoio, Leonardo, para a gente colocar das tuas obras e também da tua família, né? Que é uma história muito linda, para que esses pais aí que estejam assistindo também valorizem o valor que um filho tem na vida de um pai. Boa semana e até a próxima.